Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Hoje a gente vai resolver a questão 91 da prova amarela do Enem 2023, tá? Antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like para dar aquela fortalecida, beleza? Então vamos lá, a questão 91 falava que os personagens, né, Cebolinha e Cascão, como a gente vê aqui na imagem, estavam fazendo uma brincadeira utilizando duas latas e um barbante. E aí eles percebem que o som pode ser transmitido através desse barbante. E aí eles resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. Então eles vão aumentar o tamanho do barbante. Ele deixa claro aqui que as demais condições vão permanecer inalteradas durante a brincadeira. E aí ele pergunta, na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora? Aí ele bota aqui altura, período, amplitude, velocidade e comprimento de onda. Vamos lá. A altura, o volume do som, ele está relacionado diretamente com a fonte que emite aquela onda sonora. Então, por exemplo, eu estou aqui falando, emitindo ondas sonoras, e o volume, a altura do som que sai aqui, depende exclusivamente de mim. Não depende do barbante, não depende das latas, depende da fonte. Então, a altura da onda, ela não vai ser alterada porque ela depende exclusivamente da fonte e não do barbante. O período, não sei se você lembra, mas ele está relacionado com a frequência, né? O período é o inverso da frequência. E a frequência também depende exclusivamente da fonte. Então eu estou falando aqui, a frequência do som que eu estou emitindo depende somente da minha fala, da fonte que sou eu, tá? Também não vai depender do meio onde o som está se propagando, que é o barbante. Então período também não é a resposta, porque o período está relacionado com a frequência depende da fonte e não do meio onde a onda se propaga, que nesse caso é o barbante. Tá? Vou pular aqui a amplitude, já dando spoiler, que a resposta é amplitude. Letra D ele fala sobre velocidade. A velocidade de uma onda sonora depende do meio onde ela está se propagando, mas ela não vai mudar ao longo desse meio. Por exemplo, a velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo. Então vai ser 340 metros por segundo ao longo de todo o ar. Ela não vai sofrer variações dentro do mesmo meio. Se eu for pegar a velocidade do som na água, é diferente? É, porque eu mudei o meio, mas a velocidade do som na água vai ser a mesma dentro da água. Então, dentro do mesmo meio, a onda sonora vai ter sempre a mesma velocidade. Então a velocidade não vai sofrer alteração se eu aumentar o barbante, que é o meio onde está se propagando. Vai ter a mesma velocidade. Letra E, ele fala do comprimento de onda. Se a gente lembrar, velocidade é igual a lambda vezes f. A gente já chegou aqui à conclusão que a frequência não muda e que a velocidade também não muda. Ora, se velocidade não muda e frequência não muda, o lambda também não vai ser alterado, né? Você não perceber isso? Ó. O lambda ele vai ser igual a velocidade sobre frequência. Se velocidade é a mesma, frequência é a mesma, o lambda vai continuar o mesmo valor. Então o lambda, o comprimento de onda, também não sofre alteração. Portanto, a resposta correta aqui seria a letra C, amplitude. E a gente pode perceber isso melhor aqui nesse exemplo. Então, pessoal, eu abri aqui o aplicativo do PET Colorado, onde a gente tem aqui uma corda e pode gerar ondas nessa corda. E aí a gente vai gerar uma onda para observar melhor o que está acontecendo lá na questão do Cascão e do Cebolinha, tá bom? Então vou gerar aqui uma onda periódica e vou dar uma pausa e vamos analisar o que está acontecendo com a amplitude à medida que a onda se propaga pela corda, né? Então só lembrando que a amplitude é a distância aqui do eixo central até o ponto mais alto da corda. Então, ó, no início ela tem uma altura maior, depois a altura já diminuiu bastante e depois diminui mais ainda. Então, à medida que a onda vai se propagando pela corda, a sua amplitude vai diminuindo. A gente pode verificar isso também em forma de pulso. Se eu gerar aqui um pulso, observe, deixa eu botar no modo lento, fica melhor. Ó, ela começa alta e vai ficando cada vez mais baixa. Então, quando Cascão e Cebolinha aumentam o comprimento do barbante, o que vai ficando cada vez menor é a amplitude.